CNN Brasil, acompanhando o início das tensões, enviou um jornalista, um dos nossos mais bravos e preparados jornalistas da CNN em Brasília, primeiro para acompanhar a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Moscou. E ele, vendo a situação que se armava, foi a Kiev e lá acompanhou o início dos ataques dos russos à Ucrânia. Numa missão, numa batalha que é árdua e duríssima para profissionais com décadas de profissão, ele fez no peito, na raça e trouxe para você, sendo um dos primeiros a acompanhar tudo de lá, ao vivo, a primeira noite de bombardeios para o Brasil, falando direto, mantendo direto o compromisso de informar cada um de vocês o que está acontecendo, não só aqui, mas no mundo. A gente vai ouvir agora o Matias Brotero. Ele saiu de Kiev junto com brasileiros, ele também acompanhou a saída de ucranianos que estavam buscando refúgio. Querido, antes de qualquer coisa, parabéns. Eu tenho muito orgulho do que você conseguiu fazer nesses dias. E se você está acompanhando a gente aqui, o Matias não queria sair de lá. Matias, me conta um pouco como é que foi a saída de Kiev. Foi segura a viagem? Foi tensa a viagem? Explica um pouco como foi a organização. Quanto tempo você teve para ficar 100% pronto para tentar sair de Kiev, graças a Deus, em segurança? Oi, Dani. Olha, antes de qualquer coisa, eu preciso te agradecer pela introdução. Fico até emocionado, porque a gente que trabalha na rua, seja aqui, Brasília, qualquer lugar, a gente realmente se desprende para fazer um bom trabalho e aqui bom, é uma situação completamente adversa, muitas vezes a gente trabalha pelo feeling mesmo, sabe? Então, é mais ou menos por aí, por intuição e a partir disso até respondo uma das suas perguntas sobre como é o tempo, né, para a gente resolver certas situações de saída, chegada em alguns lugares, numa situação como essa. Às vezes você tem pouquíssimo tempo, né? Então, no caso desse trem que saiu para Varsóvia, na Polônia, onde eu estou agora, houve pouquíssimo tempo. Os horários dos trens estavam mudando muito. Nós chegamos à estação e o trem, enfim, estava muito abarrotado, muito lotado já de pessoas. A gente conseguiu entrar mesmo assim, mas estava muito cheio e ainda demorou mais ou menos 2 horas para a gente sair. Por quê? E acho que isso vai explicar um pouco do clima de tensão, porque os policiais estavam conferindo os documentos dos homens dos trens, né? Claro, não os estrangeiros como eu, mas dos ucranianos, para ter certeza de que não havia nenhum ucraniano que pudesse estar no fronte de batalha, até porque agora eles estão recrutando pessoas com idades entre 18 e 60 anos para lutar, para estar no frente. Então, houve um atraso, uma delonga aí de 2 horas para o trem sair. Para contribuir com essa tensão, assim que o trem saiu, bom, antes mesmo do trem sair, muito cheio, os corredores lotados, eu e alguns outros jornalistas ficamos no corredor, né? A gente não teve cabine, nem imaginamos que tivéssemos, né, à disposição. A gente ficou no corredor mesmo, sentou, dormiu no corredor. Foram 24 horas de trem até Varsóvia, na Polônia. E antes mesmo de sair, as crianças estavam chorando, claro, né? Uma situação muito tensa, muita demora para sair também. E assim que o trem saiu, uma moça ucraniana falou: olha, gente, vamos parar de ficar no celular, por favor, porque essas luzes podem chamar a atenção. A primeira coisa que a gente pensa não faz sentido, né? A gente diminuiu totalmente a luz do celular, a gente está dentro de um trem, mas se você parar para pensar, de fato, eles estão resguardando qualquer possibilidade de ser encontrado por tropa russa, né? Então, e o caminho é muito longo. Então, claro que respeito fez um completo silêncio no trem. As cortinas foram fechadas, os celulares desligados, ou até quem precisava usar. Eu estava, por exemplo, batendo matéria, fiquei debaixo de um cachecol de um colega, e foi um clima completamente tenso, né? Nessa saída até o amanhecer, na manhã de que aí o clima ficou um pouco mais tranquilo, houve ali muita solidariedade. Inclusive, bom, eu vou trazer uma reportagem
sobre isso, mas já estou dando um spoiler sobre a minha própria reportagem. Mas é um clima muito solidário, assim, tinha uma moça que levou uma chaleira elétrica e ela se dispôs a fazer chá para quem quisesse, daí, enfim, você percebe como cada um está ajudando o outro, sabe, independentemente da nacionalidade. Eu, por exemplo, carrego um monte de equipamento de reportagem, emprestei para todo mundo lá uma espécie de Benjamin de... A gente está com uma instabilidade no sinal, mas a gente vai segurar aqui. O relato que o Matias está trazendo é muito precioso. Esse é Matias Brotero, ele foi correspondente da CNN na guerra. Ele pegou um trem até a Polônia, ele conseguiu sair de Kiev, ele acompanhou e ele está registrando os detalhes dessa viagem numa série de reportagens. Matias Brotero dormiu nos corredores, os trens estavam absolutamente lotados. Ele contou aqui pra gente que policiais ucranianos passaram em revista o trem inteiro para garantir que nenhum homem que foi convocado para a luta entre 18 e 60 anos estava embarcando, fugindo do país, nenhum ucraniano. Isso levou 2 horas, atrasou em 2 horas a saída do trem. O Matias Brotero também está contando para a gente como foi forte a corrente de solidariedade e todo o terror dessas 24 horas de viagem até o desembarque em Varsóvia, na Polônia, de onde ele fala com a gente agora. As pessoas, inclusive, pediram para que todas as luzes dos celulares fossem desligadas, com medo de serem abordados por tropas russas. A gente vai acompanhar um pouco como é que foi essa chegada, esse embarque, esse momento do Matias, porque ele trouxe para a gente uma série de informações, né? Ele, por exemplo, relata esse novo capítulo da guerra. Ele relata esse novo capítulo da guerra, explicando um pouco como é que foi chegar em Varsóvia. Vamos dar uma olhada numa reportagem que ele já produziu, mostrando o que as outras pessoas que dividiram esse trem com ele, como elas estavam e qual era o ambiente nesse trem que virou a única esperança para centenas de pessoas que estavam saindo da Ucrânia. Thank you. Depois de quase 22 horas nesse trem, inclusive dormindo nesse corredor, nós estamos deixando esse vagão porque tem um outro que tem espaço, lugar para a gente sentar. A gente está numa cidade do interior e está indo em direção à capital, Varsóvia. Depois de sair de Kiev de trem, o Matias Brotero chegou à Polônia e lá ele relata esse novo capítulo na vida dos fugitivos da guerra, os refugiados. Acabei de chegar na Polônia, esse trem aqui atrás de mim nos trouxe de Kiev, na Ucrânia. Essas pessoas fugiram da invasão dos russos e foram recebidas aqui com alimento, ó, vou mostrar para vocês, todo mundo com alimento na mão, também houve oferta de fraldas, isso tudo em meio aos passaportes que estão sendo carimbados. Então é dessa maneira que um novo capítulo na crise entre a Rússia e a Ucrânia começa, o capítulo dos refugiados que estão deixando a Ucrânia e buscando refúgio em outros países. Vou trazendo atualizações para vocês. A gente vai voltar com ele, com esse gigante. Matias Brotero falando com a gente direto de Varsóvia, na Polônia. Ele, então, faz essa viagem de trem. Matias chegando aqui para seguir contando para a gente. Ele estava relatando como foi essa noite, uma noite de absoluto... Noite não, né, Matias? Foi um dia inteiro, 24 horas de viagem. Essa viagem muito tensa. E o Matias estava destacando aqui, quando a gente perdeu o sinal, a questão da solidariedade. Matias, a gente viu em paradas as pessoas entregando água, entregando alimento. Conta para a gente como foi ao desembarcar na Polônia, né? Vocês tiveram algum tipo de abordagem inicial já? E é muito interessante como a recepção aos ucranianos nesse momento na Europa está sendo muito acolhedora, né? A gente não viu esse mesmo acolhimento com outros refugiados de guerra. Vamos pensar nos sírios, né, por exemplo. Então, nesse momento, acho que as especificidades desse ataque da Rússia à Ucrânia e a forma como a Ucrânia está se debatendo para não cair, isso está trazendo muita solidariedade para o povo ucraniano.
Com certeza, Dani. Inclusive, o povo ucraniano é um povo muito solidário, né? Eles estão sempre à disposição para ajudar. Então, numa situação como essa, não são só os poloneses que estão prestando ajuda. Você vê que de maneira geral há uma vontade de todo mundo de ajudar os ucranianos. Agora, na chegada à Polônia foi bem interessante, porque assim que a gente parou o trem, todo mundo teve que sair somente com o documento. Deixa a mala tudo no trem e vamos lá carimbar o passaporte. E, de maneira geral, essa abordagem na aduana nunca é muito informal, né? Na hora que a gente desceu do trem, tinha um monte de sacola com alimento, com fralda, água, sabe? Foi bem emocionante mesmo, porque os policiais estavam de fato carimbando o passaporte, mas outras pessoas estavam juntos com os policiais, ali realmente entregando sacolas, entregando a ajuda que era necessária. E isso tendo em mente que a gente estava num trem já havia 18 horas, né? Quer dizer, muito antes disso as pessoas já estavam acordadas. Então existe um sentimento de que as pessoas estão passando por uma situação muito complicada naquele dia e muito maior ainda numa questão cultural, que elas estão tendo que deixar o próprio país, e aí chega lá e é recebido dessa maneira na Polônia. E aí logo depois eu trago um episódio que foi muito emocionante, assim, eu me emocionei muito, que a gente deixou essa estação, né, com o passaporte carimbado, todo mundo finalmente podendo comer, porque o trem veio de última hora, poucas pessoas levaram comida, não podia parar no meio do caminho. Então, na segunda estação, assim que a gente voltou ao trem, muitas pessoas apareceram, voluntários apareceram, querendo entregar coisas nessa estação, por uma pequena fresta na janela do trem. Coisas como lápis de cor, giz de cera para as crianças, manta, água, sabonete, de tudo um pouco, assim. E a gente ficou parado naquela segunda estação por mais ou menos 5 minutos no máximo, mas foi suficiente para criar um laço, para você ver um laço muito forte entre os ucranianos e os poloneses naquele momento. E na hora que o trem saiu, todo mundo que estava dentro do trem bateu palma e fora do trem todo mundo deu tchau. E eu olhei para os ucranianos e, assim, estava todo mundo muito emocionado. Por quê? Porque está chegando num país que não é seu, está sendo recebido dessa maneira, sabe? Então, é muito emocionante ver esse tipo de atitude, Dani. A gente viu as imagens que você está narrando agora, Matias. O Matias gravou tudo isso, claro. Repórter é assim. Ele gravou as imagens dos voluntários, então, que foram fundamentais aí nesse momento. É exatamente isso que você está vendo aí do seu lado. Olha, esse momento da entrega de água, da entrega de bebidas ali, suprimentos, né, roupas. E o Matias relatando aí lápis de cor para as crianças, né? Dani, eu tenho sensibilidade. uma informação que eu acho que é importante a gente comentar aqui, uma fonte do governo ucraniano mesmo, que me disse. É uma pontuação, na verdade, né? Ela falou, olha, os laços entre a Ucrânia e a Polônia são muito maiores do que só esse conflito, porque além das fronteiras, além da parte geográfica, da proximidade, em 1939, a Polônia foi invadida 2 vezes, tanto pela Alemanha e também pela União Soviética. E aí existe um temor por parte dos poloneses, de acordo com essa fonte, de que isso possa acontecer caso a Ucrânia não consiga segurar a Rússia, né? Claro, a gente está falando da hipótese, mas é como se os dois países estivessem juntos pelo mesmo propósito e tem questões históricas que vão muito por trás disso. Não é o primeiro conflito, por exemplo, que a Ucrânia passa também, né? Lá em Kiev, por exemplo, você anda pelas ruas e encontra monumentos que homenageiam, de alguma maneira, algum episódio de guerra de diferentes períodos no mesmo lugar, né? No mesmo lugar, por exemplo, eu vi um canhão que homenageava 2 funcionários que se rebelaram contra a União Soviética, do lado de um paredão de uma fábrica que tinha tiros da Segunda Guerra Mundial. Então, e lá do lado você tem perto o Museu da Guerra e o Museu da Fome também, que diz respeito a outro período no qual os ucranianos sofreram com os soviéticos, né? Então, quer dizer, os ucranianos são um povo que passou por várias fases de opressão. E aí você tem essa solidariedade dos poloneses que entendem, que compreendem e há sim um temor de que isso possa acontecer, né?
num outro futuro. Então, é uma solidariedade de ambos os lados. Sim, Matias, é interessante isso, né? É uma região, infelizmente, muito machucada, muito marcada pela guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi invadida pelos nazistas, também pela União Soviética. A própria União Soviética, num primeiro momento, estava do lado de Hitler, é traída, né, por Hitler, e aí sim se engaja para derrotar o nazismo. Enfim, tudo isso está muito marcado na vida das pessoas, infelizmente, nessa região. Matias, antes da gente seguir falando sobre a saída, eu acompanhei a primeira noite de bombardeios, a sua cobertura, você ouvindo as explosões em Kiev. E eu queria muito te pedir um relato, um pouco de... Como é que foi acordar naquela madrugada? Que você não dormiu, né, Matias? Eu vi depois às 6 da manhã aqui do Brasil, você seguia no ar, trazendo ali os relatos. Assim, ouvir uma sirene de ataque aéreo pela primeira vez na sua vida, você imediatamente conseguiu associar o que estava acontecendo? Como é que adota os procedimentos, assim, de buscar um lugar mais seguro, mas mantendo a obrigação de informar? Eu queria saber como foi esse acordar em um país em guerra. Olha, Dani, é o que você falou, o acordar quase não aconteceu porque eu quase não dormi, né? O que aconteceu foi que naquela noite havia um clima de tensão muito maior, assim, do período da tarde para a noite a tensão cresceu muito, os portais de imprensa, inclusive locais, já falavam nessa grande possibilidade de invasão por parte dos russos muito crescente. Mas a informação que a gente tinha é que isso aconteceria, e isso o próprio integrante do governo havia dito na noite anterior, numa reunião do Conselho de Segurança, de que o ataque era iminente, mas ninguém esperava que isso fosse acontecer em Kiev, na capital, né? Até porque está bem longe, 600 quilômetros da região de Donbass. E aí as coisas foram acontecendo, a gente foi lendo o noticiário, fontes conversando com a gente sobre a possibilidade de invasão, nas próximas horas, os Estados Unidos estavam falando isso, e eu, sinceramente, não conseguia dormir, porque era notícia atrás de notícia, e você não consegue se desligar de uma notícia como essa, né? Bom, finalmente, por volta de 4 horas da manhã, eu acho, eu consegui tirar um cochilo, e por volta de 5 horas, talvez um pouco antes, eu fui acordado, com a informação de que sim, estava acontecendo, havia relatos de bombas, de explosões, e vamos ver o que está acontecendo. Aí eu fui perguntado, questionado, você está ouvindo aí? Eu falei, olha, ainda não, tal. Fui preparando o meu equipamento, eu estava em segurança, eu estava no hotel, eu pedi até para a gente ter um hotel com vista para caso fosse necessário ter a possibilidade de fazer uma entrada ao vivo com fundo, né? E então eu me posicionei, A gente está com um probleminha no sinal de novo, mas a gente vai manter. Assim que a gente conseguir ouvir o Matias perfeito, essas imagens a gente mostrou mais cedo, né? Um parque de diversões, infantil na Ucrânia, tem um míssil que não explodiu. Eu vou aguardar aqui a minha equipe técnica me garantir que o Matias... Tá jóia o áudio dele. Matias, a gente ouviu você dizendo que foi acordado por volta de 4, 5 horas da manhã com um aviso, né? O aviso de que estava acontecendo o bombardeio em Kiev, 600 quilômetros distante da região dos separatistas ali, Donbass. Isso mesmo, Dani. E eu não sabia, não tinha ouvido nada nesse sentido ainda. Mas não deu meia hora e eu já ouvi um estrondo muito alto, muito, muito oco, assim, não sabia de onde tinha vindo, e falei, opa, pode ser essa explosão que estão falando. E aí, alguns minutos depois, eu ouvi uma sequência de explosões e eu falei, bom, é exatamente isso que está acontecendo. Assim, a sensação de ter ouvido uma explosão de bomba é algo que eu achei que nunca ia sentir, né? A gente assiste filme, mesma coisa com a sirene. A sirene foi depois. Porque assim que eu ouvi as bombas, eu estava inclusive ao vivo, né, as explosões, a gente relatou isso no ar, e aí foi amanhecendo, à medida que foi amanhecendo eu consegui ver a rua, consegui enxergar que havia não havia quase ninguém na rua andando, né, mas eu sabia que meu hotel estava muito próximo ao metrô e eu tinha feito uma reportagem na noite anterior sobre como os metrôs também servem as estações servem como bunkers, que são abrigos em caso de ataques aéreos.
Então eu falei, bom, eu como repórter preciso ir para a rua para ver qual que é o sentimento, o que está acontecendo. Para me manter em segurança, eu vou para dentro do bunker, porque as pessoas vão estar indo para lá também. E aí foi o que eu fiz. E aí foi quando eu ouvi pela primeira vez a sirene. Eu estava em frente à estação de metrô, ouvi a sirene, policiais passavam com um cone na boca, pedindo em ucraniano, gritando em ucraniano para as pessoas se abrigarem e respeitarem a sirene. E a primeira vez que a gente ouve, claro, né, a gente está indo para uma zona de guerra, a gente tenta se preparar, né, isso pode acontecer. Mas é bem impressionante a primeira vez que a gente ouve, né. Agora, as pessoas que estavam lá, algumas estavam bastante nervosas e outras estavam tentando seguir a recomendação do presidente, de manter a calma e não entrar em pânico e tentar achar o abrigo mesmo. Matias, 2 perguntas. Você sentiu alguma diferença da primeira para a segunda noite de bombardeios em Kiev? O segundo bombardeio, a segunda ofensiva foi de fato maior, mais incisiva? E 2, você chegou a constatar visualmente o fenômeno do armamento civil na Ucrânia? Ou seja, as pessoas indo buscar armas para defender o que pudesse, como pudesse, a própria casa, os vizinhos e o território? Dani, eu vou começar pela segunda pergunta. Sim, presenciei, inclusive dentro do metrô, na entrada da catraca eu vi uma pessoa, um civil claramente, né, não estava fardado, com uma arma bem grande. E foi um momento que eu falei, opa, eu não estou acostumado a ver isso no Brasil, né? Mas eu sabia exatamente o que estava acontecendo. O presidente Volodymyr Zelensky havia dito que quem quisesse lutar podia lutar. Então, foi bastante impressionante. Agora, nas ruas, também havia um clima já no segundo dia de maior preparação, digamos assim. Não vou dizer tensão, porque nas ruas em si, o que eu senti foi até um pouco mais de tranquilidade em termos de vamos nos organizar para o que vai acontecer. Debaixo da rua, no bunker, aí sim, no segundo dia havia maior tensão, sim. As pessoas que estavam lá estavam procurando abrigo, então era um clima mais tenso. Mas eu consegui constatar, assim, as pessoas caminhando na rua, muitas com mais de uma arma, inclusive, né? Agora, em relação à primeira pergunta sobre como foi o segundo dia das explosões, foi muito maior também. Eu tive que trocar de hotel, né? Porque o hotel que eu estava era um pouco afastado da Praça Maidan. A Praça Maidan, para quem não sabe, é o ícone de Kiev, né? A capital da Ucrânia. Palco de muitos protestos, muitos acontecimentos, por exemplo, em 2014, que já faz parte dessa guerra, né? Isso que está acontecendo agora é um desdobramento de 2014, quando a Crimeia foi tomada pela Rússia. E foi naquele momento que os manifestantes foram massacrados na Praça Maidan, e aí o presidente Viktor Yanukovych, fugiu para a Rússia. Então, quer dizer, a Praça Maidan é um local icônico e muitos jornalistas internacionais estavam hospedados num dos principais hotéis lá da Ucrânia. Então, aí a gente chegou a um consenso de que seria melhor que eu fosse para aquele hotel, porque a gente se concentra como imprensa naquele local. É um local que pode, eventualmente, ser considerado também como bandeira branca, algo nesse sentido. Então eu fui para lá. E naquela noite, eu ouvi estrondos muito maiores do que na noite anterior, inclusive sempre em contato com colegas, né? Bastante a gente tem que ter bastante responsabilidade com a segurança, né? Então, olha, você está ouvindo? Qualquer coisa tem um bunker aqui no hotel, vamos se encontrar, tal, sempre se resguardando, sabe? A gente está na rua, mas a gente está na rua sabendo o limite, até onde a gente pode ir, né? Acho que dá para contextualizar um pouco como eu tento aliar a segurança com estar na rua, porque também não adianta a gente não ir para a rua, é um pouco mais difícil não trazer informação se você não está botando o pé na rua, né, Dani? Sem dúvida. Matias, falando um pouco aí da saída, né, além desse momento de absoluta tensão com a retenção de todos os passageiros para que se garantisse que nenhum homem ucraniano que está convocado para lutar tivesse deixando o país, nesse momento, como você está na Polônia e você chegou, deu uma circulada, como é que você está sentindo ali a reação das pessoas na Polônia ao que está acontecendo na Ucrânia? O Matias já relatou a solidariedade, mas eu pergunto no sentido de o sentimento em relação à guerra, entendeu? Há uma divisão, Matias? Como é que está, por exemplo, a cobertura da imprensa aí na Polônia?
Dani, em relação à cobertura da imprensa, eu ainda não tive oportunidade de ler a imprensa local por aqui, porque eu cheguei, na verdade, não faz nem 40 minutos que eu estou aqui na Polônia, né? Foi um trem que durou mais de um dia para a gente chegar aqui, mas o que eu senti das pessoas, dos poloneses, além da solidariedade, é que eles estão acompanhando muito de perto tudo o que está acontecendo, né? Com os poloneses com os quais eu falei, sabiam exatamente o que estava acontecendo, que eles estavam recebendo um número muito alto de refugiados. Inclusive, falando agora da imprensa, de fato, eu li uma notícia de que a Polônia já se preparava, já há mais de 2 dias, para receber esse alto número de refugiados, e quando a gente vê os policiais recebendo um alto número de pessoas chegando no país, carimbando os passaportes em mutirão, com muitas sacolas, quer dizer, existe sim um preparo para receber essas pessoas. Na estação de trem foi a mesma coisa. Eles estão... Tem agente lá de segurança, agente de ambulância, né, de primeiros socorros, estão entregando chip de celular para quem precisar. Então, quer dizer, eles estão completamente de braços abertos para receber essa população, Dani. Muito bom, gente. Ele chegou a 40 minutos, ele vai ter a primeira noite de sono, eu desejo, espero que sim, Matias, tranquilo hoje. A gente vai seguir acompanhando com a reportagem, o trabalho Olhar Afiado do Matias, o que está acontecendo, agora a crise dos refugiados que estão descendo para a Polônia. Queridíssimo. Dani, você me permite falar uma coisa? Claro. Queria tocar nesse aspecto, né, do preparo dos poloneses, só para acrescentar. O que eu tenho visto, né, uma avaliação minha até, mas que a invasão já aconteceu, né, o ataque já aconteceu a Kiev. Agora o que a gente vai saber de lá é quais são os desdobramentos disso, as movimentações políticas, né, há uma expectativa de encontro que o Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, está tentando com Vladimir Putin há muito tempo já, agora para discutir a possibilidade de neutralidade da Ucrânia, e eles discutiram onde seria esse encontro. Vladimir Putin, né, o Kremlin, chegou a sugerir um local já, mas não é o mesmo que está sendo cogitado pelos ucranianos, que querem exatamente aqui Varsóvia, na Polônia, né? Então, quer dizer, eles Polônia já estão bem preparados para, eventualmente, inclusive, participar de um tratado, de uma conversa que possa trazer um pouco de diplomacia, trazer um pouco de diálogo, né? Eu falava agora de Belarus, de Minsk, que é o que estava sendo pleiteado pelos russos. Então, quer dizer, aqui a Polônia já está se preparando também para, eventualmente, ser esse mediador, né? E agora, em relação aos refugiados, tem uma cartilha que eu recebi, inclusive quando cheguei aqui, que mostra todos os pontos para onde os refugiados podem ir, né? E aí eu já vou fazer até propaganda, né? Nos próximos dias eu devo, por enquanto, estar aqui na Polônia, pelo menos amanhã. O primeiro plano que eu tenho é já visitar um pouco desses locais dos refugiados, ver o que está acontecendo por aqui, porque aí eu volto para minha avaliação. A gente tem a crise, em primeiro momento, que é a batalha, a guerra lá em Kiev, mas aí o segundo capítulo é a crise dos refugiados, né? A ONU já fala em milhares de refugiados que virão, inclusive, aqui para a Polônia. Então, é claro que a gente vai cobrir bem de perto isso, e já aproveito para chamar para quem estiver assistindo a gente para acompanhar a nossa reportagem no jornal de hoje, que mostra exatamente como foi a temperatura dentro desse trem, mais de um dia inteiro num trem que saiu de Kiev, uma capital da Ucrânia, e veio para outra capital, Varsóvia, na Polônia, Dani. Genial, querido. Vou reforçar o convite a partir das 8 horas da noite no Jornal da CNN. Você acompanha a íntegra das reportagens produzidas pelo Matias Brotero nessa passagem pelo leste europeu, acompanhando de pertíssimo a invasão da Rússia na Ucrânia e agora a fuga de refugiados da guerra. Meu caro, orgulho, parabéns. Seguiremos acompanhando seu trabalho. Até logo mais. Obrigado, Dani. Até.